Meu pai traiu minha mãe, foi embora do país e agora quer ir ao meu casamento. Meu noivo terminou comigo por isso. Eu nunca imaginei que uma mensagem no Facebook pudesse virar minha vida de cabeça para baixo, mas foi exatamente isso que aconteceu no ano passado. Era uma mensagem do meu pai, Mark, que eu praticamente não conhecia. Ele queria participar do meu casamento. Mas antes de entrar nessa parte, deixe-me explicar como cheguei até aqui. Sou Sarah, tenho 27 anos, e minha história com meu pai nunca foi exatamente uma história de amor. Descobri quando era adolescente que, antes mesmo de eu nascer, meu pai traiu minha mãe, Sarah. Na época, ela tinha apenas 20 anos e estava grávida de mim. Quando minha mãe mais precisava de apoio, Mark abandonou tudo. Ele foi embora do país com Laura, sua parceira de traição, e levou o filho dela, que tinha apenas 2 anos na época. Minha mãe foi minha heroína. Criou-me sozinha, sem nunca se lamentar da dificuldade que enfrentava. Sempre fomos muito próximas, e tudo o que aprendi sobre força, resiliência e amor genuíno veio dela. Mark? Ele era apenas um nome no meu registro de nascimento, alguém que nunca se importou o suficiente para fazer parte da minha vida. Com o tempo, aprendi a viver com isso. Não é como se eu sentisse falta de algo que nunca tive. Minha mãe foi tudo o que eu precisava. Então, quando comecei a planejar meu casamento, Mark nem passou pela minha cabeça. Eu estava feliz, noiva de Josh, o homem que achei que seria o amor da minha vida. Josh sabia de tudo. Desde o começo do nosso relacionamento, contei sobre minha infância, sobre como minha mãe foi abandonada e sobre como eu nunca tinha tido qualquer tipo de relação com meu pai. Ele sempre dizia que entendia minha dor e respeitava os meus sentimentos. Por isso, quando Mark apareceu do nada com aquela mensagem dizendo que queria ir ao meu casamento, fiquei incrédula. Ele disse que tinha ouvido falar sobre meu noivado por conhecidos e achou que era hora de reconectar comigo. Eu só conseguia pensar, reconectar? Como se houvesse alguma conexão a ser retomada. Respondi de forma direta e honesta. Disse que não o queria na minha vida, muito menos no meu casamento. Foi uma decisão fácil para mim. Eu sentia que estava protegendo meu espaço, meu momento e a mulher incrível que minha mãe me ajudou a ser. Mas quando contei isso a Josh, tudo mudou. Ele, que sempre parecia entender a minha dor, começou a me pressionar para reconsiderar. Disse que o perdão era importante e que minha decisão de excluir meu pai era muito dura. Argumentou que todo mundo comete erros e que eu deveria dar uma chance a Mark de mostrar que havia mudado. Fiquei em choque. Eu expliquei a ele que não era sobre rancor ou vingança. Era sobre respeito. Meu pai nunca fez nada para merecer um lugar no dia mais importante da minha vida. Mas Josh não via dessa forma. Ele insistia que meu casamento seria uma oportunidade perfeita para reconstruir pontes. Essa discussão foi se agravando. Comecei a me sentir cada vez mais pressionada, e Josh começou a mudar. Ele parecia cada vez mais desconfortável comigo e, de repente, me acusou de ser amarga e incapaz de deixar o passado para trás. Não demorou muito até que ele terminasse nosso noivado. Disse que não podia se casar com alguém que não sabia perdoar. Eu fiquei devastada. Meu mundo desabou. Eu tinha perdido o homem que achava que passaria o resto da minha vida comigo, e tudo isso por causa de um pai que nem fazia parte da minha história. Parecia que Josh estava escolhendo o lado de um homem que destruiu a vida da minha mãe, e que nunca sequer tentou corrigir isso, ao invés de apoiar a pessoa que ele dizia amar. Nos meses seguintes, mergulhei em um redemoinho de emoções. Josh desapareceu da minha vida, e eu me concentrei em juntar os pedaços do que restava. Minha mãe, claro, foi meu maior apoio. Ela disse que eu tinha feito a coisa certa, que meu casamento deveria ser um reflexo das pessoas que realmente me amavam e me respeitavam. Mas o drama não parou por aí. Amigos e parentes começaram a tomar lados. Alguns diziam que Josh tinha razão, que eu deveria ter sido mais aberta para perdoar meu pai. Outros estavam do meu lado, dizendo que minha decisão foi corajosa e justa. E então, poucos meses após o término, Josh reapareceu. Ele disse que tinha cometido um erro, que agora entendia melhor a minha dor e queria tentar de novo.
Mas como eu poderia confiar nele depois disso? Depois que ele me deixou sozinha no momento em que eu mais precisava de apoio. A dor que senti com tudo isso foi imensa. Não era só sobre perder Josh. Era sobre a sensação de ser incompreendida, de não ter meu valor reconhecido. E, claro, sobre a sombra de um pai que nunca foi um pai de verdade. Hoje, ainda estou tentando entender como seguir em frente. Eu amava Josh, mas não sei se posso perdoá-lo por como ele lidou com tudo isso. Quanto a Mark, ele continua fora da minha vida, e acho que é onde ele pertence. O que aprendi com tudo isso é que o perdão é uma escolha, e ninguém pode forçá-lo. Perdoar não significa deixar alguém voltar para a sua vida. Significa encontrar paz com o que aconteceu e seguir em frente do jeito que parece certo para você. Talvez um dia eu perdoe Mark no meu coração. Talvez um dia eu até consiga confiar em alguém como confiei em Josh. Mas, por enquanto, estou focado em me reconstruir, em ser a mulher forte que minha mãe me ensinou a ser. Esse é o meu começo. Atualização. Depois de tudo o que aconteceu, sinto que minha vida virou de cabeça para baixo. Quando escrevi pela primeira vez sobre o que passei, achei que fosse o pior que poderia acontecer, mas a verdade é que eu ainda não sabia de tudo. Agora que as coisas vieram à tona, mal consigo acreditar no nível de traição que enfrentei. Preciso compartilhar o que descobri, e como isso mudou tudo. O estranho pedido de reconciliação. Depois que Josh, meu ex-noivo, me procurou para tentar se reconciliar, algo dentro de mim não parecia certo. Ele estava arrependido demais, quase ensaiado. Não era o tipo de desculpas sinceras que você espera de alguém que entende que errou. Era exagerado, como se ele estivesse tentando me convencer de algo além do simples pedido de perdão. Comecei a fazer perguntas. Queria entender o que realmente o fez mudar de ideia tão rapidamente depois de ter rompido o noivado por algo que ele sabia que era extremamente doloroso para mim. Foi então que decidi investigar um pouco mais. À medida que eu puxava os fios, as coisas começaram a fazer sentido de uma forma que me destruiu. Josh foi o responsável por todo aquele contato inesperado com meu pai. O plano por trás das minhas costas. Acontece que Josh teve a brilhante ideia de entrar em contato com meu pai, alguém que eu não via desde que ele abandonou minha mãe grávida, e convencê-lo a comparecer ao nosso casamento. Ele achava que seria um grande gesto de reconciliação, algo como uma cena emocionante de filme, onde todos se perdoam e vivem felizes para sempre. Josh mandou mensagens para meu pai pelas minhas costas, dizendo que seria significativo para mim tê-lo lá. Isso explicava por que meu pai apareceu do nada, depois de anos sem contato. Aquela mensagem que recebi, onde ele dizia que queria estar presente em um dos dias mais importantes da minha vida, não tinha partido apenas dele. Josh tinha plantado essa ideia. Quando finalmente descobri, fiquei em choque. Como ele podia achar que tinha o direito de tomar uma decisão tão grande por mim? E como ele poderia sequer imaginar que essa seria uma boa ideia, sabendo do abandono e da dor que meu pai causou? A verdade mais dolorosa. Mas a história não terminou aí. Enquanto eu tentava digerir o fato de que Josh tinha tramado tudo isso, outra revelação veio à tona. E essa foi ainda mais devastadora. Josh estava me traindo durante todo o nosso relacionamento. E não foi uma ou duas vezes. Foram 7 mulheres diferentes. 7. Quando descobri isso, senti como se o chão tivesse sido arrancado debaixo dos meus pés. Todo esse tempo, eu achava que ele era alguém que entendia o que eu passei com meu pai. Achei que ele fosse um parceiro que me apoiava, alguém em quem eu podia confiar. Mas, na verdade, ele estava mentindo para mim desde o início. Lembro-me de todas as brigas que tivemos sobre eu ser rancorosa e incapaz de perdoar. Agora vejo que ele estava projetando a própria culpa. Ele me acusava de não ser capaz de seguir em frente, enquanto escondia traições que tornavam nosso relacionamento uma farsa. A decisão final. Depois que todas as peças se juntaram, ficou claro o que eu precisava fazer. Eu terminei tudo com Josh, de vez. Disse a ele que nunca poderia perdoá-lo, nem pela traição, nem por manipular a situação com meu pai. Ele destruiu completamente a confiança que tínhamos, e não havia como consertar isso.
Quanto ao meu pai, a decisão foi igualmente fácil. Ele tomou a escolha de me abandonar antes mesmo de eu nascer. Agora que ele quer ser uma figura paterna, simplesmente porque acha conveniente, não vejo motivo para abrir espaço para ele na minha vida. Ele perdeu essa chance há muito tempo. Seguindo em frente. Apesar de toda a dor, há uma sensação de alívio. Finalmente estou livre de pessoas que me faziam mais mal do que bem. Tenho focado em mim mesma, com o apoio da minha mãe e dos meus amigos verdadeiros. Eles têm sido incríveis nesse processo. Ainda é difícil acreditar que Josh fez tudo isso. Ele foi alguém em quem confiei com os pedaços mais vulneráveis de mim mesma, alguém que eu achava que entendia minha dor. Descobrir que ele não só foi desleal, mas também manipulador, me deixou devastada, mas também determinada a não aceitar menos do que eu mereço. A vida está lentamente voltando aos trilhos. Estou investindo em mim, em minhas amizades, e no futuro que quero construir. Pode demorar, mas sei que vou superar isso.